E aí, pessoal, então hoje nós iremos ter a nossa terceira aula, nossa terceira videoaula, e vamos falar sobre a regionalização do território brasileiro, certo? Pessoal, para falar sobre regionalização do território brasileiro, primeiro eu tenho que conhecer duas categorias básicas de análise da geografia. A primeira é o que é território e a segunda, o que é região, certo? Essas são duas categorias extremamente importantes para os estudos geográficos. Território, pessoal, vai ser qualquer área que está sob posse de alguém, certo? Região é a divisão desse território. Então, eu vou dividir de acordo com alguns critérios. Unir aquilo que é semelhante, separar aquilo que é diferente, certo? Então, nesse caso, nós iremos estudar o território brasileiro, ou seja, o território que está sob controle da população brasileira, e esse território ele é dividido, certo? Ou seja, acontece o processo de regionalização. A respeito disso, Marcos de Amorim Coelho, no livro Geografia do Brasil, fala a seguinte afirmação. A divisão de um espaço ou território em unidades diárias que apresentam um certo número de características que as individualizam. Ou seja, cada região ela vai ter elementos que são típicos e singulares para ela, certo? E acaba fazendo com que essa área seja diferente da outra. Demétrio Mognoli e Regina Araújo, em Geografia, a Construção do Mundo, falam o seguinte: o surgimento das divisões regionais oficiais está ligado a ideias de planejamentos que se consolidaram no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Pessoal, uma das principais características da regionalização é realmente dividir o território para possibilitar que haja um planejamento, certo? Então, quando você planeja para áreas específicas, sabendo das singularidades dessa área, fica mais fácil administrar. Então, esse segundo tópico aqui ele vai falar justamente dessa característica, dividir para planejar e, consequentemente, organizar o espaço, certo? Principalmente um espaço como o território brasileiro, um país com dimensões continentais. Em relação às divisões do território brasileiro, a primeira divisão regional ela ocorreu em 1913, mas uma característica importante é que ela não era uma divisão oficial, ou seja, ela não era adotada pelo governo do país com a finalidade de planejamento, nada disso, certo? Ela, na verdade, era utilizada para o ensino de geografia. Então, nas aulas de geografia da época, essa regionalização era bastante utilizada. Os critérios que foram adotados foram critérios naturais, certo? Clima, vegetação, relevo. A divisão foi em 5 regiões, certo? Eu tinha a região setentrional, uma coisa importante, setentrional significa norte, certo? Então, região setentrional, essa verde. Eu tenho a região norte-oriental, que é a amarela. Vejam que o nosso estado, o estado de Alagoas, estava nessa região norte-oriental. Região central, a laranja. Uma coisa importante, observem que na região central só tinha 2 estados, Goiás e Mato Grosso. Na época não existia Mato Grosso do Sul e não existia Tocantins. Brasília também não existia, o Distrito Federal era no Rio de Janeiro, tá? Região oriental, essa meio lilás, meio roxa, certo? Onde tem Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E região meridional. Meridional significa, quem sabe, quem falou sul acertou. Então, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, essa rosa representava os estados da região meridional, certo? Então não esqueçam desse detalhe. Setentrional é norte, meridional é sul, certo? Isso é muito importante, não só para esse conteúdo. Pronto. Ali era uma divisão que não era oficial, não era adotada pelo governo brasileiro.
Aqui, pessoal, inicia-se a fase em que o governo decide regionalizar o país para, sim, utilizar desse artifício para planejamento, certo? Então, vamos lá. 1930, começa a centralização do poder político na esfera federal e, consequentemente, a possibilidade de regionalizar o território. Política de integração e industrialização nacional implantada por Getúlio Vargas. Necessidade de conhecimento estatístico do território, ou seja, o governo queria conhecer o território brasileiro, né? Conhecendo é mais fácil administrar. Criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o órgão responsável pela produção da divisão oficial do Brasil, certo? Então, a partir desse momento, com a criação do IBGE, eu tenho um órgão que se dedica a colher informações a respeito do Brasil. E para que isso se torne mais prático, esse órgão passa a dividir o território, certo? A fazer a regionalização do nosso país. A primeira delas, feita pelo IBGE, é de 1940. Em 1940, o Brasil era dividido em 5 regiões: Norte, Nordeste, Leste, Sul e Centro-Oeste, certo? Observem algumas diferenças da regionalização atual. Primeiro, o Norte. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos ali 5 estados, certo? Hoje nós temos no Norte 7 estados. Lembrando que eu não tinha ainda Roraima, Rondônia, eu não tinha ainda Amapá, Tocantins, certo? Esses estados ainda viriam a ser fundados, ser criados, certo? Essa regionalização também utilizou critérios naturais: clima, relevo e vegetação. E o resultado foi pouca unidade natural, porque se vocês observarem, olhem só a região norte. O estado do Maranhão e o estado do Piauí estão inseridos na região norte. Pessoal, qual a vegetação predominante no Piauí? Quem falou caatinga acertou. E a caatinga é uma vegetação que é típica da maioria dos estados da região que hoje nós chamamos de região Nordeste. Só que essa região Nordeste ela está dividida em 3 ali, né? Observem o verde, o laranja e o amarelo. Então, os critérios naturais eles não retratavam de forma realista as características do Brasil, certo? E aí, pouco tempo depois, o IBGE já vem com uma nova regionalização, em 1945, certo? 5 anos depois. Também se baseou em critérios naturais. E se vocês observarem o que eu havia falado agora, olha o que aconteceu com o estado do Maranhão e o estado do Piauí. Eles são separados e se tornam uma única região, certo? O Brasil passa a ter 7 regiões. Eu tenho Norte, Nordeste Ocidental, que aí é onde está o Maranhão e o Piauí. Eu tenho Nordeste Ocidental, que aí é onde está o estado de Alagoas, aquele rosa lá. Eu vou ter o Centro-Oeste, que é o rosa um pouco mais escuro. Leste Setentrional, que está ali só Bahia e Sergipe. Leste Meridional, onde eu tenho Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E o Sul, certo? Se vocês observarem bem, o Sul ele era bem subdividido, certo? Dá uma olhadinha aí no livro que vocês vão ver quais eram os estados que faziam parte do Sul. Certo? Só para vocês terem noção, tem aí um estado de Guaporé e Ponta Porã, né? Que aí eles haviam sido recentemente criados, né? São os territórios: Fernando Noronha, Amapá, Rio Branco, Guaporé e Ponta Porã. Foram criados em 1943, certo? 1970, uma nova proposta de regionalização. Essa proposta ela é baseada no conceito de regiões homogêneas.
combinação de aspectos naturais e econômicos. Até esse momento, as regionalizações propostas, elas só pegavam como critério principal os naturais, certo? Questões físicas. A partir desse momento, na regionalização de 1970, são adotados também critérios econômicos, certo? Com o predomínio do segundo, que é o critério econômico. E aí o Brasil ele vai ser dividido novamente em 5 regiões, certo? O território do Acre é transformado em estado. Pessoal, uma coisa importante. Professor, o Brasil tinha territórios e estados. Qual a diferença? Quando eu tenho essa divisão em determinado país de território, estou falando que não existia um governo para o território em si. O que existia era o governo federal que controlava esse território, certo? Então, as leis que prevaleciam no território eram as leis federais. Quando eu tenho o Estado, eu já tenho as leis estaduais. É claro que nenhuma lei estadual pode ferir as leis federais, certo? Mas a autonomia do Estado, diante do governo federal, é maior, certo? E aí o Acre, nesse momento, se torna um Estado. O território de Rio Branco passa a ser denominado território de Roraima, certo? Então, Roraima passa a ser um território. Aliás, o território de Rio Branco, né, permanece sendo território, mas agora passa a se chamar Roraima. Não é estado ainda, certo? Alagoas, lá na região Nordeste, certo? Se vocês observarem a divisão, ela é bem parecida com a atual, né? O Sul tem 3 estados, o Sudeste com 4 estados, o Nordeste com os 9 estados. A diferença aqui que a gente vai perceber nesse próximo slide é com a região Centro-Oeste e a região Norte, certo? Pronto, chegamos à regionalização de 1990, que é a regionalização atual. Ela é baseada nas macro-regiões, combinação de elementos demográficos, econômicos e naturais. Então, agora eu estou levando em consideração questões demográficas, questões econômicas e questões naturais, nessa regionalização que nós utilizamos atualmente. Os territórios de Roraima e Amapá passam a ser estados em 1988. O estado de Tocantins é criado, então desmembra-se do estado de Goiás, certo? Acontece a extinção do território de Fernando de Noronha. Então, Fernando de Noronha agora deixa de ser administrado pelo governo federal em si e passa a ser administrado pelo estado de Pernambuco. E aí, automaticamente, essa regionalização ela passa a entrar em vigor em 1990 e é utilizada até os dias atuais, ok? Pronto. Só que aquela regionalização que eu acabei de mostrar para vocês era uma proposta do IBGE, que foi criado pelo governo com o intuito, né, de mapear o território brasileiro, levantar dados, possibilitar que o governo se planejasse, beleza. Só que um geógrafo brasileiro, no ano de 1967, chamado Pedro Pinchas Geiser, ele vem com uma nova proposta, com uma nova regionalização. Diz, olha, a regionalização oficial, ela não consegue traduzir, de fato, esse processo de integração e modernização do Brasil. E eu vou lançar uma proposta de uma regionalização mais eficiente, né? Os complexos regionais refletem os resultados da integração econômica promovida pela concentração industrial do Sudeste. Ou seja, um dos elementos que vai ser levado em consideração é domínio de questões econômicas, certo? Onde é que as indústrias estão mais inseridas? Qual é o tipo de atividade econômica que se pratica nessas áreas, certo? Então, para se fazer essa regionalização, levou-se em consideração esses critérios. Os limites dos complexos, que é uma diferença, eles não obedecem os limites estaduais, certo? Ou seja, se vocês observarem lá, aquela região entre o laranja, que é o 3,
e o 2 vermelho, que é a região Nordeste e região Centro-Sul. Se vocês observarem, o norte de Minas Gerais está laranja, mas Minas Gerais não pertence na regionalização anterior ao Sudeste. O porquê ela está laranja? Primeiro, essa regionalização ela não obedece critérios estaduais. A região ali é uma região que está inserida no polígono das secas. Então as características são muito semelhantes ao restante do Nordeste. Por isso que aquela parte ela passa a ser inserida como Nordeste, certo? E é um dos motivos dela não ser tão aceita pelos órgãos federais. Os 3 complexos são a Amazônia, então nós não chamamos o complexo 1 de Norte, nós chamamos o complexo 1 de Amazônia. O 2, Centro-Sul. Pessoal, uma característica importante do Centro-Sul é o domínio industrial, certo? A maioria das indústrias do país estão inseridas no Centro-Sul. E aqui vem algumas características básicas dos 3 complexos, certo? O complexo Amazônia tem como domínio o domínio amazônico, né? Predomínio da floresta amazônica. Fronteira, considerada a fronteira de expansão da economia nacional. Nós temos um processo de desmatamento muito intenso para a prática de atividades da agropecuária na região, né, da Amazônia. Problemas entre desenvolver e preservar a maior biodiversidade do planeta. Então, o maior problema enfrentado pelo complexo amazônico é justamente tentar equilibrar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. O complexo do Nordeste, ele apresenta os piores indicadores de desenvolvimento humano do país. Mas hoje vive um acelerado crescimento econômico de alguns estados, certo? Então está acontecendo uma descentralização da indústria no país, muitas indústrias estão se instalando aqui no Nordeste, os estados do Nordeste estão tendo um crescimento econômico considerável, mas ainda assim apresentam os piores indicadores do país. E o último complexo, o complexo Centro-Sul. Olha só o ponto-chave desse complexo, certo? Coração econômico do Brasil. Representa a integração do Sudeste industrial e financeiro com o Sul, agrícola e industrial. Possui também graves problemas sociais como violência, poluição ambiental, falta de moradia, certo? Problemas que foram sendo produzidos a partir dessa industrialização, porque a industrialização ela vai trazer problemas ambientais, certo? Ocupação desordenada, ligação direta com o êxodo rural. Pessoal, uma coisa bem realista se eu deixo de investir em uma região, as pessoas daquela região que não está recebendo esse investimento, elas tendem a querer ir para uma região que está recebendo mais investimentos, certo? Então, foi um processo que ocorreu de forma muito intensa no nosso país, na década de 50, né? Em décadas anteriores, é claro, mas ficou muito forte e nítido na década de 50, com o mega êxodo rural de nordestinos para a região sudeste do país. Quais são as principais causas das desigualdades regionais no Brasil? Primeiro, industrialização concentrada. Pessoal, as indústrias brasileiras se concentram, em sua grande maioria, na região sudeste do país, né? Seguido da região sul, seguido da região centro-oeste, ou seja, da região centro-sul. Né? E isso acaba gerando uma disparidade de desenvolvimento muito grande. O Centro-Sul se beneficiou com o modelo de industrialização de substituição das importações. Esse modelo adotado no governo de Getúlio Vargas. Vamos produzir aqui no Brasil aquilo que nós costumávamos comprar no exterior. Só que esse modelo privilegiou a região sudeste do país. Né? Então, os maiores investimentos foram na região sudeste. Acabou que as demais regiões foram meio que abandonadas. Né? Vale lembrar que em um determinado momento da história do Brasil, a região mais importante era o Nordeste. Né? No período colonial, né? Devido à produção de cana-de-açúcar.
Com a abertura econômica, o Centro-Sul recebeu a maioria dos investimentos internacionais diretos. Pessoal, o Centro-Sul é justamente a região que tinha melhor infraestrutura. Então, quando o estrangeiro decide investir no Brasil, ele vai procurar justamente essa área com maior infraestrutura. Logo, o Centro-Sul se beneficiou com essa questão. A maioria das sedes de empresas de território nacional localiza-se no Centro-Sul. Concentração das melhores universidades nacionais e centros de pesquisa. Certo? Temos ótimas universidades fora desse eixo aí, mas ainda assim, os maiores investimentos ocorrem na região centro-sul do país, quando a gente fala de universidades e centros de pesquisa. A luta para tentar mudar esse cenário é grande, certo? Então, os governos estaduais do Norte e do Nordeste, eles possuem um foco muito grande para tentar reduzir essa diferença com o Sudeste do país, né? Principalmente Sudeste, a região Centro-Sul do país. Mas ainda assim é uma diferença histórica, né? Uma disparidade histórica é difícil de você resolver em pouco tempo. Os incentivos fiscais para a industrialização do Nordeste e da Amazônia beneficiaram empresários do Centro-Sul, ou seja, até as ações que foram para, teoricamente, diminuir a desigualdade, acabou beneficiando empresas e empresários da região Centro-Sul, certo? Por quê? Vamos levar indústrias para o Nordeste, para o Norte do país. De onde é que vai vir esse investimento? Centro-Sul. Né? Então, uma das grandes lutas atuais é conseguir investimento externo, ou seja, investimento estrangeiro para o Norte e para o Nordeste do Brasil. E, por fim, a agenda, vocês vão responder páginas 46 e A49, ok? Das atividades propostas. E até a próxima. Um cheiro.